Não necessariamente quem seja menino e queira jogar no time das meninas, está valendo. E quem seja e contrário também, não? Sem problemas. É que eu não sei como dividir de fato aqui Não, eu tinha pensado pelo próprio bate-papo, né? Olha lá, a gente tem Agora 21, 10 para cima e 10 para baixo do 11º seria o grupo. Mas tá bom, acho que tá bem representado, né, com meninos e meninas em função, né, já do grupo todo. Depois, mais à frente, aí eu vou né, apresentar a introdução, aí eu explico, né, o joguinho, como é que vai ser. Tá, se quiser começar, pode começar, Alessandro. E o prêmio? Qual vai ser o prêmio, hein, Juan? Tá perguntando aqui a Janaíra. O prêmio vai ser um e-book do Juan, autografado digitalmente. Ok, pessoal. Então pode começar, Juan? Pode sim. Vamos lá compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá para a tela 2. Vocês estão aí visualizando, né? Eu vou, como a aula de hoje é sobre quadriláteros notáveis, eu encontrei, né, esse material, esse PDF aqui que fala, né, sobre esses quadriláteros notáveis, muito bem feitinho. Então eu aproveitei para mostrar para vocês as figurinhas, né, que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Bom, os quadriláteros, né, são figuras, né, evidentemente, com quatro lados e duas diagonais, né, e os ângulos internos. Okay? Ângulos internos, né, sabemos aí que a soma é igual a 360. Por que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer é 360? Essa é uma pergunta teste aí, para ver como é que o pessoal está, para fazer um teste no microfone. Quem gostaria de responder, pode falar. É dividir o quadrilátero em dois. Dois triângulos. Dois triângulos. Isso. E aqui tem 180. Muito bem. Estou vendo que a Marta vai estar... A Marta postou um material bacana, né, Marta? No fórum, né? Foi você? Bom, e aí os quadriláteros notáveis, né, que nós vamos apresentar na aula de hoje, nós vamos considerar quadriláteros com lados paralelos. Tá? Então, vamos pegar apenas dois lados paralelos, e se eu tenho um do lado maior que o outro, desses paralelos, vamos formar aqui uma figura chamada de trapézio. Tá? Então, é um quadrilátero, né? Convexo, né? Todos os ângulos aqui não excedem 180 graus. E aí, com esses dois lados paralelos, né, onde aqui eu tenho a base menor e a base maior do nosso trapézio. Tá? Então, essa introdução aqui ela é bem tranquila, né? Então, a grande maioria, né, já conhece, mas então é só para trazer aqui, né, as definições que nós vamos utilizar. Um caso particular, né, de um trapézio é quando um dos lados, né, que não é dos paralelos, ele é perpendicular às bases. Né? Então, quando ele é perpendicular às bases, nós vamos ter um chamado trapézio retângulo. Continuando aqui, uma outra situação, né, especial aqui para o trapézio é quando os lados não paralelos eles são congruentes, né? Eles possuem a mesma medida. E aí nós vamos chamar de trapézio isósceles, ok?
Aqui nós vemos, né, que as diagonais vão ser congruentes, né, vão ter a mesma medida, e os ângulos, né, que o ângulo aqui na base, né, que são ângulos iguais, e aqui na base superior aqui também são ângulos iguais. E esse ângulo alfa aqui, ó, ele se repete aqui, né? Como esses lados são paralelos, esse ângulo alfa aqui, vocês vão ver que alfa mais beta é igual a 180. Tá? E isso aí, né, nós chamamos a atenção que não precisa ser necessariamente trapézios isósceles, né, para ter essa propriedade. Qualquer outro trapézio compartilha essa mesma propriedade. Como o Vinha estava dizendo aqui, então peguei aqui, né, um trapézio, né, que não é nem o retângulo, nem isósceles, um trapézio qualquer, tá? Como esses lados eles são paralelos, né, esses ângulos internos aqui, eles são chamados de ângulos suplementares, né? Ou seja, a soma é 180. É só observar que esse ângulo alfa aqui, ó, né, ele tem lá acima, né, um ângulo correspondente, né? E aí a soma, né, vai me fornecer o ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, mais uma propriedade aí trazendo pelo um trapézio qualquer. E vem também como um outro exemplo de quadrilátero notável, agora quando os outros dois lados também são paralelos. Né? Esse primeiro quadrilátero notável chamado de trapézio, eu tenho o AB paralelo a CD. Agora, outros exemplos, né, de quadriláteros notáveis ocorrem quando os dois lados opostos eles são paralelos. Ok? E quando eu tenho um quadrilátero, né, com essa propriedade, nós vamos chamar ele de paralelogramo. Ok? E, em função, né, da disposição desses lados aqui, né, nós vamos ter casos particulares de paralelogramos. Antes disso, né, trazer aqui algumas propriedades, né, suas diagonais, elas sempre vão se interceptar aqui pelo ponto médio, né, e os ângulos, né, esses chamados ângulos aqui, né, esses ângulos opostos, né, são congruentes, vão ter aí a mesma medida. Isso aqui é beta, aqui também é beta, aqui é alfa, também é alfa, né, e a mesma propriedade, né, que tinha lá no trapézio, né, como esses dois lá são paralelos, esse ângulo alfa, né, eu posso olhar como correspondente aqui e verificar que alfa mais beta é igual a 180, né, os lados são aí, os ângulos, né, também são, continuam sendo suplementares. E se eu solicitar que um dos ângulos venha a ser 90 graus, né, em um paralelogramo, obrigatoriamente, né, todos os meus outros ângulos também serão 90 graus, ok? E essas diagonais aqui, né, que vão continuam se interceptando pelo ponto médio, elas vão ser congruentes, elas vão ter aí a mesma medida, e essa figura, né, todos nós conhecemos como sendo um retângulo, ok? Então, ali um retângulo é um exemplo, né, aí de um paralelogramo em especial, né, é um dos nossos quadriláteros notáveis. Se pedir também uma figura em que as diagonais, né, elas venham a ser perpendiculares, tá? Então eu quero um paralelogramo em que as diagonais venham a ser perpendiculares. Aí, necessariamente, eu vou obter que os lados vão ser todos congruentes, os lados vão ser todos iguais. Né? Então, se as diagonais elas são perpendiculares, os lados são todos iguais, e agora esse paralelogramo, ele vai aí receber o nome de losango. Ok? E, finalizando, né? Bom, uma pergunta aí só para esquentar também, né? Se eu tenho esse paralelogramo, e aqui é 90 graus, por que então eu afirmo que todos os lados são iguais? Quem poderia me dar essa justificativa? Só para esquentar.
É isso, pessoal. Fala um de cada vez aí, senão me perco aqui. Eu não consigo ouvir todo mundo. Alguém saberia justificar por que esse... Eu poderia falar que DB seria mediatriz, e aí qualquer ponto dessa mediatriz teria a mesma distância de A e de C? Então, DA e DC... Sim. Pela propriedade do paralelogramo, né, uma vez que eles se interceptam pelo ponto médio, então, né, aqui eu sei que é um ponto médio, então aqui é perpendicular, então eu sei que, pela propriedade da mediatriz, né, que esse lado é igual a este. Né? E assim esse lado é igual a esse. Aí também eu vou olhar isso aqui como sendo a mediatriz desse segmento, né, e concluir que esse lado, então, vai ser igual a este, e aí, evidentemente, né, os 4 lados serão iguais. É uma boa sugestão. Eu havia pensado, né, em semelhança de triângulos, né, como aqui é 90 graus, esse lado é igual a esse. Eu tenho aí, né, no caso da hipotenusa, né, os 4 triângulos semelhantes, né, olhando aqui, o lado, o ângulo, lado, então o outro terceiro lado, né, que é a hipotenusa, terão também o mesmo tamanho. Mas essa provocação, né, são coisas, né, que parecem mais simples, mas às vezes pode ter ser uma pergunta desconcertante, né? Você está ali em sala de aula e tal, mas o aluninho, o Zequinha, né, pergunta por quê? É o que eu tenho a proposta da aula de hoje, né? Pensar um pouquinho. Bom, e aí nesse losango, né, se eu escolher, além de ser perpendicular, as diagonais, elas são congruentes, né, são do mesmo tamanho, então esse losango aqui, ele passa a ser, né, uma figura bastante conhecida, né, passa a ser chamado de quadrado. Né? Então, uma vez que essas diagonais agora, eu quero que elas tenham o mesmo tamanho, são perpendiculares, né? Esses lados aqui, eles vão ter o mesmo valor, né? Mas aí, necessariamente, eu preciso ter que esses ângulos aqui são todos retos. E isso aí, né, é o que nós chamamos aí de quadrado, né? Mais uma figura, um quadrilátero notável. Aqui, né, igual ao retângulo, né, que aparece o termo equiângulo, né, isso quer dizer, então, que todos os seus ângulos, né, é igual a 90 graus. Ok? E aqui vem, né, uma propriedade, né, que o quadrado é um retângulo, né, os lados, né, são paralelos, né, e o ângulo formando 90 graus, então ele é um retângulo, e é um losango, porque todos os seus lados são iguais. Pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, tá? Pode me interromper à vontade, ou digitar aí no chat que o Juan ele pode me assessorar. Então, o tema, né, da aula de hoje aparece essa terminologia que são os quadriláteros notáveis. Ok? É sobre esses quadriláteros notáveis que nós vamos discutir na aula de hoje, e aí já vai começar o nosso primeiro joguinho, né? Mulheres contra os homens, então, ali em gênero. Eu vou perguntar e vocês vão só responder falso ou verdadeiro, e aí vai valer quem responder primeiro. E aí o Juan vai ajudar a aplicar esse 1 ponto. Né? Cada resposta certa vale 1 ponto, se o camarada responder errado, o ponto vai para o outro grupo. Tá bom? Então vamos começar assim. Minha primeira pergunta aqui, pessoal, é no item D. Todo paralelogramo é um losango. Falso ou verdadeiro? Falso. Falso. E qual seria o contra-exemplo? Né? Como eu posso dar um contra-exemplo de um paralelogramo que não é um losango? O Aqui, ó. retângulo.
Um retângulo, isso, um retângulo, ele é um paralelogramo que não é um losango. Aqui eu tenho um paralelogramo, né? Não necessariamente os lados aqui. Acho que está parecendo que são iguais. Mas se eu pegar um paralelogramo, né, e dobrar aqui ele um outro paralelogramo, fazer a junção de dois paralelogramos, eu continuo tendo um paralelogramo, né, que aí, evidentemente, né, os lados distintos não caracteriza não, como sendo que não é um losango. Ok. Então, Juan, Mas qual a definição do losango? O losango, ele tem os 4 lados iguais. Perfeito. E os ângulos diferentes de 90 graus. O interessante é que aqui no losango tem os 4 lados iguais. O que ele diferencia de um quadrado? Os ângulos internos. Isso, diferentes de posso, 90. né, ele é fazer um movimento que não é rígido, né, e esticar e transformar ele aí num quadrado. Ok, então agora a minha segunda pergunta. Todo quadrado é um retângulo, falso ou verdadeiro? Caramba. Verdadeiro. Olha, 2-0 já para o time feminino. Então, todo quadrado ele é um retângulo, né? Como eu já mencionei, ele tem aí todos os lados paralelos e todos os ângulos 90 graus, ok? Então, todo retângulo é um paralelogramo. Verdadeiro. Verdadeiro. Sim, todos esses... Você tem o paralelogramo, que é o quadrilátero notável, e você tem os seus filhos, né? Os seus descendentes, né? Como sendo o retângulo, né? O quadrado e o losango. E aí a minha última pergunta, quem respondeu agora? Foi para quem? Foi para as meninas de novo? Já está? Então, foi para as meninas. De lavada aí, pessoal. Poxa vida, hein? Elas estão com o microfone aberto. Você também. Então, valendo, todo quadrado é um losango. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. 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 Poxa vida, ainda respondeu. Todo quadrado, ele é um losango. Por quê? Porque todo quadrado tem os 4 lados iguais, né? Então, e essa é a definição, né, do losango. Pessoal, eu combinei com os homens, né? A gente, o que estava em vermelho, é verdadeiro. O que estava em preto era falso, gente. É só associar a cor aí, né? Mas ok, tudo bem. Isso aí foi só para deixar as mulheres passarem à frente, né? Para dar mais emoção no jogo, né, no final. Eu gosto dessa estratégia. Então, vamos lá. Agora, aqui na sequência. Assim. Pessoal, se vocês quiserem abrir o seu GeoGebra, eu devia já ter falado para vocês, e quiser ir me acompanhando na construção, eu acho que vai ser bem bacana que eu vou apresentar para vocês agora. Tá? Se vocês quiserem abrir uma janela, o GeoGebra, alguma coisa. E aí, se eu for rápido demais, né, eu preciso, né, só dar a continuidade e depois peguem aí no vídeo, ok? Mas é uma coisa bastante curiosa, né, que vai aparecer aqui na aula de hoje, tá? Para quem já conseguiu abrir ali o GeoGebra, construa um polígono de 4 lados. Construa aí um quadrilátero não notável. Ok? Então, lá, escolhi os pontos ali e tal. Para cá, para lá. E aí, construir um polígono. O que você quer? Tá de lado assim na porta. Um quadrilátero. E aí, construam também, pessoal, as diagonais deste quadrilátero qualquer que você iniciou com ele. Tá? Então, você tem aqui um quadrilátero qualquer e as suas diagonais. Bom,
Em dois pontos, né, em dois lados extremos, não dá para não ficar parecendo com nada, isso. Em dois pontos, né, escolha aí, nos dois lados opostos, né, em cada lado oposto, escolha o ponto médio. Ok? Vai ali na ferramenta, né, do GeoGebra, escolha o ponto médio, tuf, e marca ali o ponto médio deste seu, dessa sua construção. Para quê? Por esse ponto médio, vamos escolher a ferramenta aqui do GeoGebra, vamos passar uma paralela a cada uma das diagonais. Ok? Então, eu tracei essa paralela a essa diagonal, nesse ponto. Tá? E agora, com relação a essa outra diagonal, também vou traçar aqui a minha outra paralela. Tá bom? Então, fiz isso para esse ponto médio. E fazer a mesma coisa para o ponto médio do lado de lá. Traçar uma paralela a essa diagonal e uma paralela a essa outra diagonal. Se vocês conseguirem me acompanhar, né? Vamos construindo aí também. Olha que interessante, a hora que eu passei essa paralela aqui, ó, coincidiu, né? Bem aonde o ponto estava interceptando o outro lado ali, ó. Né? E o mesmo vai acontecer lá de cá, ó. Passando, né, a paralela por F também vai coincidir aqui nesse ponto. Mas será que... Vamos marcar esses dois pontos aqui. Ó. Será que ele vai valer para qualquer tipo de construção? Olha só que bacana, né? Ela sempre... E aí, parece que esse ponto aqui é o ponto médio dos outros lados também. Não é? Mas o que é mais interessante, né, se nesses pontos, né, que estão aqui delimitados, vamos construir um outro quadrilátero. Bom, mas esse lado aqui, ó, está sob essa paralela, né, essa diagonal, que também é paralela, né, esse outro segmento, ou seja, esses dois lados eles são paralelos. Esses outros dois lados também são paralelos. Então, o que nós construímos aqui, ó, em um quadrilátero qualquer, não notável, um paralelogramo. Né? Um quadrilátero notável. Se esse quadrilátero, se ele não fosse côncavo, ainda mesmo assim eu tenho aqui, ó, um quadrilátero aqui dentro. Se eu pegar aqui uma figura, né, com quatro... onde um dos lados assim, se intercepta, continuo com esse meu danado de quadrilátero. E o que é mais bacana ainda é que, estou seguindo aqui, eu já preparei, né, eu posso agora até limpar, é com relação à área desse quadrilátero, desse paralelogramo, em função da área do meu quadrilátero maior. Então, está aqui, ó, o quadrilátero Q1 é o grandão, a área 105. Né? E aqui o outro quadrilátero, esse aqui eu chamei de Q2, né, lá por EHFG, vai ter a área 52, olha lá, o segmento EH é igual, tem a mesma medida, né, do segmento FG. O segmento HF, está aqui, tem a mesma medida do segmento GE. Mesmo. Então, eu tenho aqui construir aqui um paralelogramo. Uma coisa bacana também é que a área desse paralelogramo, né, dado aqui, nesse caso aqui, por esse valor, se eu pegar essa área do maior aqui, ó, dividir por 2, vai dar o mesmo valor. Ou seja, construir aqui um paralelogramo, né, com um quadrado qualquer, podendo até ser côncavo, né? Olha lá, a área também, né, corresponde, dá o mesmo valor. Uma outra forma de ver isso aí, né, que é essas áreas externas aqui, ó, a soma dessas áreas externa é igual à área daqui dentro. Que legal isso, hein, João? Vamos escrever um artigo sobre essa descoberta? O que você acha?
uma propriedade bacana, né, de um quadrilátero, né, qualquer, sempre eu consigo, através aqui desses pontos médios, né, traçar aí um paralelogramo. Talvez para certas situações, né, esses paralelogramas aqui eu posso conseguir até, né, um quadrado, losango, enfim. O que você acha, João? Vamos escrever ou não? Acho que o Juan já deve ter uns resultados sobre isso. Tá esperto, né? Não só o Juan, João, mas infelizmente, né, já teve um camarada aqui chamado de Pierre Varignon, né? Na verdade, O Cláudio, acho que gostaria de fazer uma pergunta. Ok, deixa eu só concluir aqui que esse quadrilátero notável, né, que eu consigo, através dos pontos médios de um quadrilátero qualquer, é chamado de quadrilátero de Varignon. Pois não, Cláudio? Não, que eu achei interessante que quando ele deixa de ser convexo e passa a ser não convexo, né, a relação entre as áreas se mantém exatamente nesse ponto aí. Legal, né? Mostrar isso para o aluno, eu acho que isso foi fantástico, quando a gente mostra a relação entre a área, do fato de ele deixar de ser convexo e passar a ser não convexo. Isso é bacana. Isso é demonstrado aí pelo Varignon. Aquele livro, né, de Coexler, né, também tem a demonstração, né, para esses casos aqui que não é convexo, mas para o aluno, né, uma visualização assim através de GeoGebra, eu concordo com você. É uma coisa que, mesmo conhecendo o resultado, eu achei que foi uma coisa fantástica. Por isso que eu resolvi trazer essa construção aqui para vocês. E visivelmente assim é meio estranho, né? Quando ele fica não convexo, você pensar que se mantém. Falo para os estudantes. E aqui é mais estranho ainda, né? Se for nesse formato aqui, ó. Justamente, porque ali deixa de ser um polígono, né? A definição do polígono não pode ter essas altas intersecções, né? Deixa de ser, mas ainda a propriedade. A área ainda se mantém. A área se mantém conforme conseguimos visualizar, né? Pelo GeoGebra, que é passivo aí de demonstração matemática, evidentemente. Uma curiosidade aqui, Juan, é que o Varignon, né, o francês aí do século XVII, né, ele é matemático, padre, físico e professor. Ou seja, Juan, para você virar um Varignon, só precisa ser padre, só. Isso é boa. Entrar no ordenamento aí, né, e aí, né, se igualar ao Varignon. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Foi muito rápido a questão ali faça essas construções, né? Faça essas... Nessa época, os únicos que conseguían estudar eram os padres, não? E ainda sem medo de ir para a Inquisição, né? Se o cara mostra aquele... Vai para a fogueira. Esse polígono que não é côncavo, então... Esse polígono côncavo não pode mexer com ele. Então, esse resultado aqui de Varignon, né, achei bastante interessante, porque, né, de um quadrilátero qualquer, né, com essa propriedade simples, né, que é encontrar os pontos médios, né, do quadrilátero, unindo, você vai obter um quadrilátero notável. E aí, por ser o quadrilátero notável, né, e aí pela demonstração, por você ter pego ponto médio, aí que você vai demonstrar que esses lados, né, realmente eles são paralelos às diagonais. Que essa área azul escura é a metade, né, da área do quadrilátero maior, ou seja, igual essas arinhas de fora aqui. Tá? É aí que está, a construção. Eu fiz o passo de trás para frente, que era mais fácil, né, de mostrar para vocês. Mas o que só temos aqui que esses valores aqui são ponto médios, né? E aí é passivo de demonstração matemática, essas demais propriedades. Depois a gente vai voltar aqui nessa figura, né, para o nosso enquete,
E aí, pesquisando, né, na internet, né, a coisa boa é que tudo que você coloca, né, como o João falou aí, que né, o Juan já deveria ter algo, mas no repositório, né, do GeoGebra tem muita coisa legal, que é uma construção aqui dessa Lina Brunheira, né, em que ela pega aqui um quadrilátero qualquer, tá? Para brincar aí com o aluno. Depois eu coloco os links para vocês. E aí ela coloca aqui o ponto médio. Tá? Então lá está o ponto médio. Achou o ponto médio de cada um dos segmentos. Tá? Aí aqui ela revela, né, já o quadrilátero. Você vê que, né, aqui é uma pela visualização, né? Parece que é um paralelogramo, né? Mas aí ela vai mais além e determina, né, aqui os ângulos, né, também que são ângulos iguais, né, os ângulos opostos são iguais. Então isso define então como um paralelogramo. E não o bastante, né, vem aqui a medida dos lados. É claro, né, que deve ter aqui com alguma casa, né, de precisão, né? Mas você vê, ó, aqui o valor 5, 5, 6 e 6, né? E aí você vai mexendo, e aí você pode, né, apresentar ao seu aluno essas construções, e aí sempre, né, mantendo ali dentro um paralelogramo, né, um quadrilátero notável. Eu estou só pensando aqui o seguinte, né? Você deve estar se perguntando, mas por que garante, né? Que garante a famosa demonstração matemática, né? Aqui é apenas a visualização, né? E algumas medições aí para lhe apoiar um pouquinho mais. Mas o que garante, né? Que isso aqui é um paralelogramo, é a demonstração matemática. E aqui que eu vou, né, brincar com vocês agora, né, vamos separar, como os grupos estão separados, então uma vez um grupo responde e outra vez outro grupo responde para que nós homens não sejamos tão humilhados assim, né? Tá perdendo de 0, Juan? Quanto é que tá o placar? 4-0. Então, o jogo agora vai ser o seguinte, né? Então, eu vou apresentar essas figuras, umas figuras aí para vocês, para alguns grupos, e aí vocês sabem, né, que o quadrilátero, né, interno que vai aparecer aqui é um paralelogramo, é um quadrilátero notável, tá? É um paralelogramo, né? Não é aqui não vai aparecer trapézio, né? O trapézio não aparece, apesar dele ser um quadrado notável, não aparece. Então, aparece aqui o paralelogramo chamado os quadriláteros de Varignon. E aí, Juan, eu queria saber qual é o grupo que vai responder primeiro, dos homens ou das mulheres? Os homens começam, que estão perdendo. Ah, olha só, putz, depois dessa... Ah, mas deixa. Elas estão com 4 pontos para não perder de 0, não é, Helder? Sim, claro. Ok, o jogo é o seguinte, eu vou colocar aqui figuras para vocês, tá? E aí, vocês vão ter que responder qual é o quadrilátero de Varignon que vai aparecer, tá? Por exemplo, se fosse aqui, né? Qual o quadrilátero? Vai ser um paralelogramo, né? As minhas duas mãozinhas posso... Isso aí foi para animar os comerciais, né? E aí, se o pessoal não conseguir de cara identificar, aí eu dou uma chance, que é revelar os pontos médios. Aí, talvez com a visualização dos pontos médios, né, melhora um pouquinho. Mas se eu revelar com os pontos médios, e aí, se descobrir sem os pontos médios, ganha 2 pontos.
Se descobrir com os pontos médios, ganha 1 ponto. Tá bom? Se errar, falar errado com os pontos médios, aí o outro grupo ganha 2 pontos. E se errar, né, com a revelação aqui desse ponto médio, aí o outro grupo que ganha 1 ponto. Então vai ser assim, só para a gente brincar um pouquinho. Então, quem começa... e tem que responder qual é o paralelogramo de menor nível, né, que vai aparecer aqui, porque todas as respostas são paralelogramos, né? Mas aí, esses paralelogramos, né, se for um quadrado, se for um losango, se for um retângulo, então tem que responder aquele que é de menor nível, tá? Acho que todo mundo entendeu, né, pessoal? Então, vou começar aqui com os homens. A primeira figura, né, que eu vou colocar vai ser aqui um trapézio qualquer. Aqui, ó. Um trapézio qualquer. Aí pergunta para os homens, qual é a figura, né, o quadrilátero de Varignon que estará inserido num trapézio? Se vocês quiserem, fala assim, coloque os pontos. Só que aí, né, ao invés de ganhar 2 pontos, vai ganhar 1 ponto caso acertar. E aí, que vocês me respondem? Acho que a turma está tudo assistindo Eu concordo com o Carlos. Retângulo. Retângulo, estão falando aqui. É o retângulo. Ok, então se eu for... Então, valendo 2 pontos, né? Se eu fosse colocar aqui e tal. Então, tá ali o quadrilátero de Varignon, né? As mulheres concordam com essa resposta, não? Não é um retângulo, né? Olha lá, ele é um paralelogramo. Ok? Então, aí os homens perderam 2 pontos. Ok? Então, marca 2 pontos para as mulheres. Não, 2 não, 1 só. 2 perde quando bota os pontos. Pediram os... Não, vocês não pediram ponto. Pois é, então não perdemos 2, só perdemos 1. Não, se tivesse pedido os pontos, né? E aí perderia só 1. Ah, é? É. Eu pensei que quanto mais difícil tentasse, menor ia ser os outros pontos. Não, tava assim, não é? Esse é difícil. Aí se vocês coloca os pontos. Então, ao invés de valer 2, vai valer só 1 ponto, aí colocar aqui os pontos médios. Aí ficaria um pouco mais fácil, eu acho. Aí a gente perdia mais pontos. Não, eu entendi a lógica, mas Mas não. Mas como isso aqui vale 1 ponto, né? E aí respondeu errado, então... Tranquilo. Ok. Então vamos lá, pessoal. Seguindo aí agora, então, para o grupo feminino, Juan. Se elas errarem, ele desconta o ponto delas. Agora eu vou colocar aqui um paralelogramo. Então tá aqui, um paralelogramo qualquer. E aí, qual a resposta? O que vocês respondem aqui com relação a qual é o quadrilátero de Varignon? Gostaria de resposta no microfone, tá? Se possível. Vai ser um paralelogramo. Ok. Um paralelogramo? Vai ser um paralelogramo. Então, se eu revelar aqui 2 pontos, né? Então, tem aqui um outro paralelogramo. Então, o Varignon de um paralelogramo é outro paralelogramo. Paralelogramo sempre é, não? Sim, mas mas se a pessoa responde paralelogramo e aí a resposta é ao nível mais baixo, entendeu? Ele é um retângulo, um losango, um quadrado, então a resposta está incompleta. É isso que nós combinamos. Entendeu? Paralelogramo sempre mas no caso geral aqui, pode até ter situações onde eu posso ter alguém aqui que vai ser um retângulo, mas no caso geral é um paralelogramo. Então, paralelogramo sempre Muito bem. Marca mais 2 pontos para os homens. Quanto aqui está o placar aí, Juan?
Muito para elas, 8 a pouquinho 0. para a gente. Ô, pessoal, ok, então agora voltando para os meninos, né? Eu vou colocar aqui um losango. Então tá aqui, né? A figura aqui é um losango, tá? Vou dar uma girada e tal. Pergunta é, no losango, qual é o quadrilátero de Varignon? Se vocês quiserem, pode pedir o ponto, senão pode falar a resposta. Retângulo? Ó, o Diogo falou que é retângulo, nem pediu o ponto, né? Então aqui, colocando aqui, opa, parece que tá, olha lá, tá bem um retângulo, né? Então aqui, ó, 90 graus, e aí se eu mexer, né? Ganhamos. Opa, a gente não vai passar mais debaixo da mesa, né? Viramos. Isso, marca aí 20 pontos aí, Juan, porque esse aqui valia 20 pontos, não falei. Não, Renato, então 2 pontos aí para os meninos. O Varignon, né, de um losango, então realmente é um retângulo. Ok. Os meninos estão parecendo Barcelona. Tá. Barcelona de Guayaquil e o Barcelona da Espanha. Agora para as meninas. As meninas eu vou perguntar aí qual é o Varignon, né, aí de um retângulo. Um retângulo qualquer. Qual vai ser o Varignon de um retângulo? Vocês podem responder ou podem pedir um ponto para... Losango. Já estão arriscando os 2 pontos, né? Então, vamos ver aqui os pontos médios, né? Opa, né? Já tem alguma coisa ali. Ó, tá com uma boa cara, né? Que parece que é um losango. Para ser losango, o que eu tenho que ter? Os lados. 4 lados iguais. Olha lá. Nesse caso aí, né? Todos os lados são iguais, né? Corroborado aqui pelos ângulos opostos, né? Que também são iguais. Então, Juan... é uma bandeira, né? Marca aí mais 2 pontos para as meninas, né? E aí que interessante, né, pessoal? O Varignon de um losango é um retângulo. E o Varignon, né, de um retângulo é um losango. Ok? Então, 10-2. Voltando aí vamos escalar o Neymar aí para dar uma... Voltando aí para os meninos. A última pergunta, pessoal, aqui dessa rela. É o Varignon do papagaio. O que é um papagaio? Isso não está valendo, mas o que vocês acham que é um papagaio? Isso aí é legal com relação ao regionalismo, né? O que é papagaio, João? Tem cara de ser um losango meio retangular, sei lá. Não, sim, quando você era criança, o que era um papagaio? Uma pipa. Uma pipa. Muito bem, Antônio. Uma pipa, né? Isso aqui acho que deve ser... Essa aqui deve ser o português de Portugal, né? Então tá aqui, ó. Né? Uma pipa. Pipa ou papagaio, né? A definição é que as diagonais, elas são perpendiculares. Só isso. Não precisa ter a mesma medida e nem se interceptar pelo ponto médio. Tá? Então, esse quadrilátero especial chamado de pipa, tá? A única propriedade é que as suas diagonais são perpendiculares. Sendo as diagonais perpendiculares, né, esses 2 lados aqui, como a professora, né, colocou, se eu for pensar na mediatriz, né, esse lado é igual a esse, né, os lados menores aqui são iguais, e os lados maiores também são congruentes. Ok? E aí, para os meninos, a pergunta é: qual é o quadrilátero de Varignon de um papagaio? Vocês querem um ponto médio ou vocês querem responder? Ponto médio. Ponto médio para dar uma ajuda? Então vamos lá, estão valendo 1 ponto agora. É um retângulo. Opa, vai valer 1,5 ponto agora, né? Isso, então aqui, né, tá com cara de ser, né, um retângulo, olha lá, colocando aqui o Varignon, né, agora, não é que dá para mexer aqui, né, mexendo aqui no papagaio, que é bacana, né, que essa
essa Lina fez, né, é que você pode mexer e a figura, né, vai sempre se manter na característica proposta, ok? Vai ser sempre uma pipa, um papagaio. Na verdade, esse papagaio aqui, para quem conhece, parece mais um conhecido Maranhão, né? Eu chamava isso aqui. Caminhão retângulo. Maranhão era mais ou menos assim, e as barbelinhas vinham tudo aqui, ó. Aí, igual aquela do Benjamin Franklin, não. Qual que é o cara lá da Delicidade, ou Juan? O cara que Button, Benjamin Button, não? Não, o Benjamin deu branco agora. Ei, Juan, o camarada que soltou papagaio para provar a existência da eletricidade? Benjamin, alguma coisa? Franklin. É o Franklin. É o Franklin? Chega Benjamin? assim, que é o Franklin. Eu estava confundindo com o presidente dos Estados Unidos. Então vamos lá, né? Valendo um ponto aí, ó lá. Tudo 90 graus. Então, realmente é um retângulo, ok? Então, tá aqui o Varignon, né, de uma pipa de um papagaio, como sendo aí um retângulo. Muito bem, então quanto é que tá? Pensei que ia estar páreo a páreo, né? Além de ter mais homens participantes. Quanto que tá a surra? Acho que tá 10 a 10 a 3. 4. 10 a 4. Ok, agora vem uma pergunta coringa, valendo 3 20 pontos. pontos. 20? Escutei 20, é hora da virada. Não, porque se a gente perder, aí a surra é mais ainda, né? Essa aí eu pensei, então, colocar 3 pontos, porque é uma pergunta, né, depois que eu vou mostrar para vocês a figura. E aí é para quem responder primeiro, tá? Abrir o microfone aí e responder primeiro. Precisa responder certo, né? Oi? Precisa responder certo. Não, se responder errado, quem respondeu vai para outro grupo. Vixe. Tá? Então fala que você vai jogar para as meninas, responde errado e depois você volta. É uma estratégia. A pergunta olha lá, mão na orelha, né? Para não para validar, qual é o quadrilátero de Varignon de um trapézio isósceles? Tempo. Paralelogramo? Paralelogramo. O Diogo é um paralelogramo. Vai ser um paralelogramo. Você acha que vai... Bom, seria um paralelogramo especial ou é paralelogramo? É a sua última resposta. Bom, eu acho que dá um papagaio. Não, tem que ser um paralelogramo, não é? Mas será que é um paralelogramo especial? Ou é só paralelogramo? Bom, já respondeu o paralelogramo, né, o Diogo? Paralelogramo tá certo, mas... Está com cara de losango, talvez, um papagaio? É um quadrado. O papagaio, ele não é um quadrilátero notável. As diagonais... quadrilátero notável. Tem que ser interpretado no meio. Aí alguém falou aí, falou um quadrado, né? Bom, então já temos o de mais baixo nível, que é o quadrado, e o primeiro, que é um paralelogramo. Eu acho que é um losango. Losango. Quem falou losango? Eu. Professor Shoa. Eu falei retângulo. Um falou retângulo. Gente, alguém vai acertar, sim. Alguém vai acertar. Falar o quadrado. Faltou mais algum dos quadrados notáveis? Não, estou falando os 4, né? Alguém acerta. Vamos lá, vou colocar uma malha aqui, ó. Tá? E aqui eu vou construir um paralelogramo, um trapézio retângulo. E aí, consegue perceber que figura é essa? Losango. Então a resposta correta é o losango. Acertamos, ganhamos aí, ó. Viramos do jogo. Não, Juan, marca...
Quem falou certo? Foi a gente, foi o Cristiano. O professor Shoa falou, Cristiano. Isso. Então, deixa eu só colocar aqui os valores das medidas, né, para ver se... Ah lá, tá tudo, né, 7.6, 7.6, 7.6, então, vou colocar o valor aqui. Né? Olha lá, continua sendo, né, mesmo valor, losango. Então, de um trapézio, o quadrilátero de Varion de um trapézio isósceles, né? AD igual a BC é igual a um losango. Juan, marca aí o ponto para os meninos que a gente vai buscar, hein? Vamos virar esse jogo. Pessoal, alguma pergunta, né? Alguma participação, algum comentário? Eu vou tocando o barco aqui. Bom, na sequência, né, eu vou apresentar, né, algumas resoluções, né, de alguns probleminhas, né, que estão aí previstos na nossa aula 7. O primeiro probleminha é esse exercício aqui, né, resolvido aqui pelo Juan. Eu só pintei, né, as figuras, que diz o seguinte, ó, eu tenho 4 pontos, né, sobre uma circunferência. Então, tá aqui os 4 pontos sobre uma circunferência. E essa distância de A até o D é o mesmo valor, né, do segmento de B até C. Ok? Que figura é essa? Um trapézio isósceles. Trapézio. É o que eu quero provar, né? Eu só falei que esse lado é igual a esse, né? E por que vocês acham que esses lados aqui são paralelos? Então, sendo esse lado igual a esse lado e os pontos sobre uma circunferência, então nós precisamos provar que esse quadrilátero aqui é um quadrado notável, conhecido por trapézio, como os lados, né, não paralelos são iguais, são lados trapézios isósceles. Alguém falou que o desafio 7 não está lá? Tá sim, hein? É para estar. Eu acabei de fazer no último minuto da aula, tá? Então dá uma checada lá. Pode falar, Marta. Quando o senhor vai colocar as notas do desafio 4? A resolução do desafio 4? Não, as notas do desafio 4. Ah. Tá com as 3 semanas. Não sabe. 3 semanas? Nossa. Não, aí 2 semanas que eu não corrijo, né? 3 semanas não. Eu vou, assim que o Juan parar de me dar serviço, eu já pego aí as resoluções, ok? Certo. Mas não faz 3 semanas, não. Deve fazer 2,5. Bom, então vamos demonstrar que esses dois lados são paralelos, né? É isso que eu preciso para que nessa figura aqui de 4 lados, onde esses dois lados aqui são iguais, né? Venha a ser aí um trapézio e, por fim, um trapézio isósceles. Tá? E o primeiro passo é unir, né, os vértices aqui, ó, com o centro. Ok? Só fazer essa... exibir, né, esses raios aqui, para perceber que, com relação ao triângulo OAB, né, onde tem a base aqui, né, em AB, esse lado igual a esse lado, eu tenho um triângulo isósceles, né? Então, esse lado em vermelho, igual aqui, o ângulo, né, esse ângulo em vermelho, igual a esse outro ângulo em vermelho aqui, e nesse outro triângulo, né, onde nessa base, onde esse lado, né, também é igual a esse lado, é outro triângulo isósceles, esse ângulo verde é igual
a esse ângulo verde. Ok? E aí, bom, também eu tenho, como esse lado, né, por hipótese, é igual a esse lado, então no critério lado, 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 esses dois triângulos aqui, ó, eles são semelhantes. Logo, esse ângulo θ, que chama aqui de θ, né, ele aparece aqui, tá? E esse ângulo todo aqui, ó, é igual a todo esse ângulo. E uma vez que os vermelhinhos são iguais, né, o que resta ali, ó, né, também vão ser iguais. Ok? Então, esse ângulo restante aqui que eu chamei de epsilon, isso aqui é epsilon, né? Esse outro restante aqui também é epsilon. Ok? Vê que a soma desses dois é igual a esse roxinho aqui também, né? Mas esse é só um detalhe. E aí, nós vamos, né, utilizar aquela primeira informação de que quanto é que dá a soma de todos esses ângulos que estão no interior do meu trapézio, do meu quadrilátero por hora? Se eu for somar todos os ângulos aqui, com exceção dos vermelhos, o valor, a soma deles vai ser igual a quanto? Deveria ser 360, né? Deveria ser 360. E é 360 porque eu tenho um quadrilátero, por enquanto, Isso. né? Então, em quadriláteros, os ângulos internos do quadrilátero é 360. 360. É isso. Então, esses ângulos é o quê? 2 vezes o roxinho, né? Mais 2 vezes esse roxinho mais claro, mais 2 vezes o verdinho, como está aqui, igual a 360. Dividiu tudo por 2, né? Eu tenho, então, que o epsilon mais o θ mais o gama é igual a 180. Tá? Se eu olhar nesse ângulo raso aqui, ó, né? Então, θ mais o gama mais essa outra partinha aqui também é igual a 180. 180. Conclui-se, então, que esse ângulo também é um roxinho, é igual a este. Ok? Se esse ângulo é igual a esse, eu tenho que essa reta aqui, que esses dois segmentos de reta, eles são paralelos. Logo, né, a minha figura, ele é um trapézio. Ok? Mesmo acontece, né, eu limpar um pouquinho do lado de lá, né? Então, do outro lado também, né? Como esse roxinho, mais esse outro roxinho mais claro, mais esse verde é igual a 180, né? E aqui a soma eu sei que é 180, então esse ângulo aqui é igual a esse. Limpando aqui, né? Então esse ângulo é igual a esse, então eles são correspondentes. Mas, logo, conclui-se que esses dois lados eles são paralelos, são lados paralelos nesse quadrilátero, ele é um trapézio, e pela hipótese desses dois lados são iguais, eu tenho aí um trapézio isósceles. Aqui, né, se eu quiser brincar com isso, eu posso, né, ter em qualquer outra situação, né? A demonstração é sempre na mesma maneira, utilizando apenas semelhança de triângulos, né? Aqui na minha construção, né, vai depender aqui do raio. Então, tá aí a demonstração, né, que nesses 4 pontos em que eles concorrem, né, aqui nessa ordem, no sentido, né, horário, dado esses dois lados iguais, então demonstra-se que é um trapézio isósceles. Ok, pessoal? Tranquilos? Tranquilo, tranquilo. Muito bem. Então, eu vou passar para um outro probleminha, né? Um probleminha aqui de Olimpíada, também resolvido aí pelo Juan, no vídeo, né, que está na aula T7, que o probleminha, ele diz o seguinte, probleminha da Olimpíada iraniana, os coleguinhas do João. Eu tenho aqui um quadrilátero ABCD, ok? Quadrilátero ABCD, então tem aqui as diagonais, né, desse quadrilátero. Essa diagonal aqui, ela funciona como uma bissetriz, tá? De um ângulo desse ângulo aqui dado igual a 120. Então, só que eu sei que é 60 graus, eu sei que é 60 graus, conforme o enunciado. Bom, desse quadrilátero, né, aí faço aqui uma
um prolongamento, né, do lado AB, outro prolongamento do lado DC, né? Eu vou encontrar esse ponto E para definir, né, então, esse triângulo. Ok? E nesse triângulo, tem aqui um ângulo gama, né, dado pelo ângulo entre esses dois lados, e aqui um ângulo delta, né, que é esse cor de rosinha. E ele coloca mais um dado, né, que esse lado AB, esse segmento AB, é, na verdade, o valor dessa diagonal BD menos a outra diagonal AC. Né? Então, o AB ele é dado pela diferença aí das diagonais. Né? Não está muito na escala. Isso aqui. E aí, o exercício é demonstrar que esse ângulo delta é o dobro desse ângulo gama. Complicado? É mais complicado ainda, né, Juan? Como você menciona, ele só tem enunciado, né? Ainda fica para o aluno fazer toda a construção, não é isso, Juan? É isso mesmo. Então, aqui para a gente, né, só para antecipar, então, dado todas esse quadrilátero, né, aqui é 120 graus, né, a bissetriz, aí prolongamento tem esse ângulo. E aí, desse lado com esta diagonal tem esse outro ângulo. Aí eu vou ter que fazer uma parafernália aqui para demonstrar que esse ângulo rosa é o dobro do ângulo gama. Ok? Opa. E aí, como é que eu vou demonstrar esse exercício, né? Seguindo aí a grande sacada que o Juan teve, é olhar aqui nessa diferença, né? Olhando aqui nessa diferença, mas só que eu vou passar esse camarada para cá. Né? Se AB é igual a BD menos AC, então eu vou olhar o de B a D como sendo a soma, né, dos valores daquela diagonal e trazer ela para cá. Está meio escondida. Tá? Então pega esse segmento, né, e coloca e completa ele aqui no prolongamento, né, desse lado AE. Ok? Bom, como aqui era 120, né, para completar o 180, então aqui é fácil ver que aqui é 60 graus. Continua, aqui é 60 graus. E o que vai nos ajudar, né, passando esse segmento e colocando ele para cá? Bom, se eu verificar nesse triângulo, né, ADF, né, acho que o D ficou isso. Aqui não tem como... dá para dar uma espichadinha ali. Se eu olhar nesse triângulo, né, FAD, eu tenho que a soma desses ângulos aqui tem que ser igual não, desculpa. Eu tenho que o BF, cadê o BF? Assim. Então, passando esse verdinho para cá, então eu tenho que o BD vai ao quê? É o BA mais até o AF. Tá? Que é igual a C. Então, eu tenho um triângulo isósceles aqui, ó. Tá? Então, o triângulo BFD, ele é isósceles. Se esse triângulo é isósceles, então esse ângulo laranja é igual a esse ângulo do lado de cá. Tá? Ou seja, o alfa é igual a beta mais delta. A primeira equaçãozinha que eu deixo aqui para usar mais à frente. E aí o próximo passo é observar semelhança de triângulos, né? Eu tenho esse lado igual a esse lado. Esse ângulo 60 igual a esse ângulo. Aqui um ângulo comum, então, lado, ângulo, lado, né? Eu tenho aí dois triângulos semelhantes, né? O FAD com o ADC. Se eles são semelhantes,
Então, esse ângulo alfa, né, que enxerga esse lado azul, é igual ao alfa do lado de cá. Ok? E esse ângulo beta, né, que enxerga esse valor, esse ângulo que tem esse valorzinho aqui também vai ser beta. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o ângulo alfa, né, porque os dois triângulos são semelhantes, e aqui eu tenho o ângulo beta. Tudo aqui seria, né, igual a esse ângulo beta. Mas só que tudo isso aqui eu chamei ele de delta, então o restante aqui, ó, eu vou chamar de beta menos delta. Ok? Com isso, né, então... E aqui nesse triângulo aqui em destaque, né, o que nós temos? Que que a soma, né, desses três ângulos tem que dar igual a 180. Né? Então, para isso aqui dar igual a 180, então, e aqui é um ângulo de 60 graus, né, esse ângulo alfa aqui tem que ser igual a 180, né, menos 60 tem que ser igual a 120, menos esse ângulo beta. Uma outra expressãozinha, né, que facilmente a gente tira observando os ângulos internos, né, desse triângulo em destaque. Mas só quem que é o alfa mesmo? O alfa, né, lá daquela equaçãozinha primeira, é dado por essa soma. Então, o alfa é igual a beta mais o delta é igual a essa diferença. Uma álgebra bastante simples aqui, né, passando esse beta para cá, eu tenho que o delta é 120 menos o 2 beta, colocando o 2 em evidência, o delta é o dobro, né, de 60 graus menos o ângulo beta. Tudo bem? Então aqui é só uma partezinha de álgebra, tá? E aí vem o grande finale. No grande finale, nós vamos ter o quê? Vamos olhar para esse ângulo aqui, ó, e esse triângulo ADE. Esse ângulo de 60 graus, para o triângulo ADE, ele é um ângulo externo, tá? Se ele é um ângulo externo, então ele é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Então, o 60 graus é igual a esse ângulo aqui, né? Que é igual ao beta, mais esse outro ângulo aqui, que é o gama. Então, 60, esse ângulo externo, é igual a beta mais o ângulo gama, né? Como está aqui. Bom, trazendo, né, esse beta para cá, eu vou ter que, então, que o 60 menos beta é o gama. Eu substituo aqui, ó. 60 menos beta é o gama, e aí demonstra-se que o delta é o dobro do ângulo delta. Ok? Então, é assim que é uma proposta de resolução para esse probleminha da Olimpíada. Tranquilos, pessoal? Alguma dúvida aqui? Depois eu, né, vou disponibilizar aí o livro para vocês. Mas também achei bastante interessante, né, que na construção inicial ter essa sacada, essa perspicaz aqui, ó, de ao invés de você trabalhar com a diferença, né, das diagonais, você passa para cá, aí você cria, né, sobre esse lado aqui, ó, um lado que você tem. Ou seja, você estabelece um triângulo isósceles, né? E aí as demais considerações vão saindo, né? De maneira bem tranquila. Ok? Pois bem. E aí, na sequência, eu vou deixar essa parte, né, dos quadriláteros, né, notáveis um pouquinho de lado e vou falar para vocês sobre, de novo, né, os triângulos gêmeos de Arquimedes. Mas os triângulos gêmeos de Arquimedes que eu resolvi, né, lá no ano passado. Para isso, né, eu vou só colocar algumas
uma introdução, algumas considerações que está muito bem feitas aqui nesse Profmat, tá? Que possui esse título, alguns círculos congruentes aos círculos gêmeos de Arquimedes, escrito aí por esse autor, né, o Michel Ferreira, que também está na internet. Eu coloquei também ali na página do curso, né, que traz aí bastante conceitos. Eu vou só mencionar, tá, mas fica um material para vocês consultarem, né, e até trabalharem, se evidentemente tiver interesse em suas salas de aula. Aqui ele fala, né, alguma coisa também, né, sobre a pipa, né, aqui é a pipa, ou chamada de deltoide, né, com as suas propriedades, mas eu vou destacar nessa dissertação, né, o que conhecemos por arbelos. Tá? Cláudio, pode falar, Cláudio. Nossa, ver com o professor, porque eu fiquei com dificuldade de encontrar o material na plataforma para poder estar até mesmo resolvendo as atividades. Uhum. Acho que eu desliguei o microfone, que você não tem mais de falar. Desculpa aí. Então, você consegue entrar na plataforma, você consegue acessar, por exemplo, a aula T07, que é a aula de hoje? E se chegou até aqui, não é? O material, ele está... Aqui tem os vídeos, né? E aqui, né, o material de apoio, né, com exercícios, né, relacionados também ao desafio, ok? E aqui esse material do Profmat que eu estava mencionando. Ele está aqui, eu estou até com a edição ainda ligada. E aqui está o desafio, né, da aula. Vou ativar aqui a edição. Ah, sim, professor. Então tá bem. Eu acho que eu me enganei, então, no que eu estou falando aqui. Eu já entendi, já. Isso, ele fica... os relacionados, né, à aula a qual eu estou colocando, nós estamos aqui na aula 7, e os materiais, né, e o desafio, né, também ficam aqui nessa localidade. Vamos dar uma olhada aqui no desafio, para ver se... Deixa eu colocar para visualizar o que acontece aqui. Ah lá, ele está aqui, ó. Se não conseguir, né, ler aqui, aí tem como ampliar isso aqui, não tem, Juan? Aí. Não sei como que o aluno ele conseguiria ampliar, né, essa parcela, você sabe aí, João? E na visualização tem um... Quando eu preciso ampliar, eu uso o Ctrl+, mas... se você amplia, né, o navegador, né? Isso. Uhum. Acho que a tela que a gente coloca as atividades, ela é meio de tamanho fixa. Não dá para ampliar ela aí dentro. Não, mas aqui na visualização prévia, ele... Ah lá, aqui fica aqui uma... na verdade, eu fiquei com preguiça de digitar isso aqui, eu fiz um print e coloquei. Mas depois eu vou comentar, né, o exercício. Nós vamos ter que fazer. Mas, voltando então aqui, né, agora eu vou falar para vocês, né, sobre os círculos gêmeos, né, de Arquimedes. Lá são relacionados, né, 3 semicircunferências, e nessas 3 semicircunferências, né, que são tangentes, né, aqui, ó, 2 a 2, né, tangentes entre si, e ambas, né, tangentes a outra semicircunferência externa. E isso define, né, uma região que está aqui achurada, né? Essa figura aqui bastante simpática, que é chamada de arbelo. Tá? É a região que é a área da semicircunferência, né? Você tira a área de cada uma das duas semicircunferências internas, né, que são aqui tangentes. E esse Profmat, né, ele demonstra algumas propriedades bastante interessantes, né? Uma vez, né, que
o diâmetro, né, aqui dessa semicircunferência é a soma desses dois diâmetros, bom, então o raio dessa semicircunferência vai ser a soma dos raios de cada uma das semicircunferências menores. Então, se o raio é igual a R1 mais um R2, se eu multiplicar por π dos dois lados, né, vou ter que πr é igual a PR1 mais PR2, ou seja, eu estou demonstrando, né, bastante rápido aqui que PR é o comprimento dessa circunferência, que é igual ao PR1, que é o comprimento dessa circunferência, mais o PR2, que é o comprimento dessa outra circunferência. Tá? Essa é uma primeira propriedade, né, que ele traz aqui. E aí, uma outra propriedade bastante interessante, bem facinho de demonstrar, é a seguinte. Nesse ponto de tangência, você traça uma perpendicular. Tá? Interceptou a semicircunferência maior lá em cima, né, chamou de ponto D. Encontra aqui um ponto médio, e aí passa uma circunferência, né, centrada nesse ponto médio, né, passando por esses dois pontos C e D. Você vai fazer essa circunferência aqui, ó. Então, ele demonstra que a área dessa circunferência, da circunferência que eu construí assim, é exatamente a área do arbelo. Uma outra coisa bastante interessante, né? Você muda ali a forma, né? E aí é como se tivesse aqui, né, uma de água, né? Você pega e tudo isso aqui se contrai, né? Todo mundo aqui nessa região. E a demonstração é bem tranquila, né? A demonstração, vamos calcular a área, né, dessa circunferência aqui, ó. Como ela está na semicircunferência, né? Vamos imaginar que isso aqui é um tamanho H, né? Então, eu tenho aqui, né, A, B, D, ele é um triângulo retângulo, ok? Então, por as relações métricas no triângulo retângulo, essa altura, né, ela ao quadrado é o valor é o produto das projeções, é o valor de AC por AD, que é esse diâmetro desse diâmetro, ou seja, logo a metade disso daqui, né, eu consigo, para calcular a área, né, dessa circunferência, fazer π vezes essa altura H sobre 2 ao quadrado, substituindo, né, nas relações, como ele coloca aqui, ó, então eu encontro que a área é dada por π vezes o raio da circunferência interna maior, vezes o R2, o raio da circunferência interna menor, π R1, R2. Por sua vez, né, se eu calculo a área dessa semicircunferência, quanto vai dar? PR ao quadrado. Menos a área dessa, PR ao quadrado sobre 2, né? PR ao quadrado sobre 2, que é a metade da área do círculo. Menos essa outra área aqui, ó. Então, eu vou tirar essa outra área aqui, dividido por 2. Eu vou tirar essa outra área aqui também, dividido por 2, né? Como ele colocou em evidência aqui, então aqui vou tirar a soma das áreas. Aí você faz as continhas, ó, π R1, R2. Então, né, conclui-se aí que a área desse círculo, né, em que o diâmetro é chamado aqui de H, né, eu consigo, como ele é o quadrado, é o produto dessas diagonais, vai ter a mesma área do arbelo. E essa área é dada por π R1, R2. Pessoal, valendo 3 pontos aí, então, para o primeiro que responder a minha pergunta, responder no áudio. π R1, R2 também é a área de uma figura plana, conhecida. Que figura é essa? Elipse. Elipse. Elipse, que tipo de elipse? É elipse. Vai. Vamos lá, que para quem respondeu aí tem a chance, né, de dar a resposta completa. Que tipo de elipse? Que vai dar π R1, R2. Como é que tem que ser essa elipse? Equilátera? Elipse equilátera? Vamos calma.
Ou seja, né, aonde o R1 e o R2 estão relacionados, então, nessa elipse? O tamanho dos eixos, semi-eixos, menores e maior. Muito bem, Marta. Então, Juan, coloca um ponto para cada um aí, ó. Né? Então, o R1 é o valor do semi-eixo menor, o R2 é do outro semi-eixo, né? E aí, o que é interessante, né? E se o R1 for igual ao R2? Se os semi-eixos forem iguais, o que aconteceu? O que acontece com essa... São um círculo. Aí forma um círculo, né? Dando a área que parece R ao quadrado. Muito bem, pessoal. Então, o que é interessante, né? É com relação a algo que, né, parece que não está relacionado, mas aqui eu tenho a área do arbelo. Se eu for construir uma elipse, né, com esses semi-eixos, eu vou ter uma figura ainda de mesma área. Tá, então eu trouxe, né, esse PDF aqui para a introdução, para continuar aqui, né? Isso aqui é o desafio da aula passada, Juan? Eu vou resolver o desafio da aula passada. Sim, foi o da aula passada, sim. Isso, então. A resolução, né, que eu apresentei é uma resolução sem conta nenhuma, né, só observando algumas propriedades geométricas. Uma vez que a gente tem, né, o GeoGebra, né, você vai lá, você pode observar ali na resolução, né, e tentar verificar algumas propriedades, né. E a primeira que eu percebi, né, que essa daqui, né, é a resolução, né, é um dos círculos gêmeos de Arquimedes. Bom, a proposta é, né, fazer um círculo, né, fazer 4 círculos, né, fazer um círculo aqui, tangente a essa linha, tá, e tangente internamente a essa circunferência maior, externamente a essa outra circunferência, um do lado de cá, outro do lado de cá, e o outro do lado de cá. Ok? E aí depois, né, verificar que esses círculos, eles possuem todos eles possuem o mesmo raio, né? E aí está aí o porquê chamado de círculos gêmeos. Ele chama gêmeos, né, porque na verdade a construção pega só a parte de cima, né, que não colocam do lado de cá no arbelo do lado de cá da linha e outro do lado de cá. Como eu estava falando para vocês, né, o que eu percebi foi que tá aqui, ó, tá um dos círculos gêmeos, né? Nesse ponto de tangência, né? Se eu traço aqui a reta tangente, ela vai coincidir bem no extremo aqui desse diâmetro, né? Eu devia ter traçado o diâmetro aqui, ó. Ver se ele tá, não tracei. Ah lá, o diâmetro aqui devia ter permanecido até o passo 2, né? Então, se eu traço, né, essa tangente vai coincidir ali, né? Se eu modificar aqui, né, a minha figura, né, a tangente sempre está ali. Pô, então, beleza, metade dos meus problemas eu resolvi. Por quê? Porque dado, né, o ponto, é só traçar, nem precisa traçar, é só pegar a ferramenta de GeoGebra que vai obter a tangente a esta circunferência passando por esse ponto. E aqui é a mesma coisa, né? A tangente dessa circunferência passando por esse ponto. O que eu vou construir aqui, né, para não poluir muito a figura, eu vou construir um círculo aqui em cima, tá? E o outro desse lado aqui, ó, aqui embaixo. Aí, usando reflexões, né, eu obtenho facilmente os dois círculos. Ok, então, o primeiro passo, né, eu traço essa tangente aqui e já tem esse ponto de tangência. Né, elas vão ser tangente aqui, por esse ponto, né, eu obtenho esse outro ponto de tangência, a minha segunda círculo gêmeo de Arquimedes vai estar tangenciando aqui. Eu sei que ele vai tangenciar essa linha, né? Então, o que nós percebemos é que se eu faço uma
uma união, né, do ponto D com T1, uma reta, né, passando por D, T1, então o centro, né, do outro círculo vai estar nessa reta. Ok? Então, como já sugere aqui essa minha resolução que eu conheço. Então, passando então essa semi-reta aqui, eu sei que o centro ele vai estar aqui, ó, nessa mas aonde? Ué, aonde ele vai tangenciar essa linha, ele vai fazer um ângulo de 90 graus. Então, nessa linha eu passo uma perpendicular, interceptor, eu acho o centro do meu primeiro círculo de Arquimedes. Bacana, mas aonde é que vai estar esse ponto de tangência? Né? Esse ponto de tangência, veja bem, na intersecção, né, dessa linha em pé aqui com essa tangente, né, passando por B. Elas vão ser interceptadas nesse ponto que eu chamei de O1. Né? Então, nesse ponto O1, olhando aqui, ó, ele tem aqui, ele segue aqui nessa ponto de tangência T1, também nessa tangência comum, e lá no ponto de tangência onde eu quero. Ou seja, essa distância aqui de O1 até o ponto C é a mesma distância de O1 até T1. Mas só que a distância de O1 até T1 é a mesma distância de O1 até P1. O que eu concluo com isso? Eu concluo que O1 é o ponto médio, né, do ponto de tangência que eu quero com o ponto de tangência entre as duas circunferências que eu tenho. Então, é muito fácil determinar, uma vez que eu tenho o O1, pego, né, ali o compasso, jogo para cima, na linha, achei o ponto P1. A mesma coisa aqui para baixo. Né? Eu tenho aqui, né, a tangente, acho que eu limpei aqui, né, a tangente passando por aqui, eu obtive esse ponto A2, né? E aí, como essa distância aqui é igual a essa, e essa distância, né, tem que ser igual a essa aqui no círculo que eu vou obter, então o A2 ele tem que ser o ponto médio de CP2. Logo, pega essa distância aqui, passa para cá, eu acho o ponto CP2, o ponto P2. Aí, se é tangente, então aqui é 90 graus. 90 graus, então eu só coloco uma reta perpendicular, vai passar ali pelo ponto P1 de tangência que eu sei, e vai interceptar nessa linha o centro do meu círculo gêmeo. Então eu tenho, né, o primeiro círculo aqui. E aqui construção análoga, né? Por P2 que eu construí, passo a perpendicular a essa linha, interceptou, né, ao prolongamento de T2, eu tenho aqui o outro centro, aí voilà, é só traçar, né, o meu, dado o centro e o raio, né, é só agora traçar os meus círculos gêmeos. Então eu tenho esse C1 e tenho esse C2. De C1 eu faço, né, uma reflexão, através dessa reta que passa pelo diâmetro da circunferência maior, eu obtenho essa aqui, automaticamente, já vai vir tangente aqui e aqui. E pego esse aqui que eu construí, faço a reflexão e tenho o outro lá. E aí é só brincar, né, com essas construções aqui, conforme vocês verificam, ela está, né, de forma dinâmica. Então tá aí, né, a construção, a construção que eu propus aí com relação aos círculos gêmeos de Arquimedes. Sem fazer conta, né, sem verificar ali qual é o valor do raio, o raio do círculo, né, em função desses raios dados, ou em função, né, da variação aqui desses raios. E aí eu compartilho com vocês algumas curiosidades, né, com relação a essa construção. Não é? Na matemática, né, bastante maneira de você dimensionar o que vem ser uma média. Você tem dois segmentos, né? Qual vai ser a média de dois segmentos dados? Você junta os dois ali e particiona no meio. Né? A média geométrica. A média geométrica, né? Como, não sei se vocês lembrar, né, lá naquele quadrado notável, h ao quadrado é igual a m vezes n, ou seja, o h é igual a raiz quadrada das projeções, também eu tenho ali uma média geométrica, uma maneira
de olhar, ver. Aqui, ó, uma vez que na literatura, né, lá no trabalho do Prof. Mate, o raio do círculo gêmeo de Arquimedes, né, talvez como já apresentar para vocês, é metade, né, dessa continha aqui, que a gente conhece como sendo média harmônica, né? Então, se eu multiplicar por dois lados, então tem que isso aqui é a chamada média harmônica, né, de R1 e R2. O Juan falou alguma coisa sobre resistores, né? E o João ele vai falar alguma coisa sobre a permeabilidade, né, João, de K1 e K2, né, lá no meio saturado de aquíferos, né? Ou seja, mas cada um tem aí a sua interpretação da média harmônica, mas se eu conheço, né, o valor de R1, um número, e o valor do R2, como é que eu enxergo essa média harmônica? Bom, tá aqui, ó. É justamente o diâmetro, né, de um dos círculos gêmeos de Arquimedes. Né? Se eu quero saber qual que é se esse tamanho aqui é 5 e esse é 2, né? Qual é o tamanho da média harmônica de 5 e 2? Ah, tá aqui, ó. Tá? Em função desta relação aqui. Bom, isso aqui eu estou contando para vocês, né, que a relação, né, para obter o raio do círculo gêmeo, né, então eu faço aqui metade da média harmônica. Alguém poderia, né, me colocar na parede e falar, então prova, né, que é isso daí. E é o que eu vou fazer. Então eu vou também demonstrar que a média harmônica, tá, ela é dada dessa maneira aqui. E dá uma demonstração, né, de uma maneira bem simples. Ó. Eu preciso, né, enxergar a semelhança de triângulos aqui, ó, desse triângulozinho que está em pé, né, com esse triângulozinho, com esse triângulo maior aqui. Ó. Aí eu pego minhas relações, né, e demonstro. Aqui, ó, onde se eu imaginar, né, esse segmento de reta aqui, onde ele toca essa circunferência, né, então esse lado vai ser igual a esse lado. Não. Esse lado aqui, eu tenho que ele é igual a esse lado, esse outro aqui vai ser igual a esse aqui que está em pé, ou seja, eu não desenhei, né, mas eu tenho dois triângulos que são congruentes, ó, esse aqui que está em pé, esse aqui que está aqui deitado. Mas só que esse aqui que eu cortei, né, aqui em cima ficou pequenininho, ele é então congruente a todo esse triângulo grande. Congruente a esse triângulo grande, que por sua vez ele é semelhante a esse triângulo que está deitado. Então, esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes. Dito isso, né, eu tirei as razões da minha semelhança. Então, este cateto menor está para a hipotenusa, né, aqui no triângulo pequenininho, assim como esse cateto menor, que aqui é o R1, está para essa hipotenusa, aqui, ó, né, que é tangente a 90 graus, que é o diâmetro, né, dessa circunferência, mais esse raio aqui, ó, então, dado por essa expressão. Então, dessa semelhança de triângulos, né, eu tenho essas duas relações. Aqui não ficou muito didático, né, porque o R grande, na verdade, é o raio desejado aqui do círculo gêmeo. E aí você brinca, né, com essas álgebras aqui, tá? E aí escreve o raio grande, né, multiplicando aqui em cruz, fazendo o que você tem que fazer, e você encontra, né, eles dados assim, dado por essa relação. Se eu dividir, né, pelo produto em cima e embaixo, e aí eu escrevo, né, como sendo a metade da média harmônica, né, como eu já havia mencionado para vocês. E aí, Juan, só para finalizar aqui a questão do círculo gêmeos, né, eu fiquei ainda brincando com os números aqui, né, nessa expressão aqui, ó. Quem que é o raio? O raio é a metade da diagonal. Né? O D grande vai ser, tirando a falta de didática, tá, o diâmetro do círculo gêmeo.
Então, isso aqui é D sobre 2, tá? E aqui, R1 mais R2, o D pequeno vai ser o diâmetro da circunferência grande, tá bom? É só para confundir vocês. Então, um Dzinho pequeno aqui vai ser esse diâmetro, logo a metade do diâmetro, como o diâmetro total é 2R1 mais 2R2, então o raio, né, dessa circunferência aqui vai ser igual a R1 mais R2. Então, isso aqui é o raio, R1 mais R2 é a metade do diâmetro de A até B. Bom, mas por que eu estou fazendo isso? Então, aqui, naquela mesma formulinha, eu consigo escrever assim, ó, né? Que o diâmetro de Arquimedes, né, do círculo de Arquimedes, por 2 é igual a esse produto aqui dos raios dividido pelo diâmetro, né, da circunferência maior por 2. E aí, se eu rearranjar, ó, que bacana, né? Então, esse 2 passa multiplicando, esse aqui tal, 2R, né, é o diâmetro de um pelo diâmetro do outro. Ou seja, né, uma coisa que eu trago à luz aqui é que o produto, né, da diagonal do círculo de Arquimedes pela diagonal do círculo grande é o mesmo valor do que o produto da diagonal de uma circunferência, o D1, pela outra circunferência, D2, como está representado aqui por esse retângulo, né? Então, aqui, ó, o D1, o D, então tá aqui, ó, o D grande, vai de A até B, vezes o D, que é essa diagonal aqui, ó, que eu coloquei aqui em pé, então vai me dar a área desse retângulo verde. E aqui o D2, né, como está aqui, vezes o D1, e aí vai me dar a altura desse retângulo marrom, né? Então, como esses produtos são iguais, né, essas áreas aqui, ó, a área verde e a área marrom, também são áreas iguais. Ok? E, voltando, né, àquela questão lá de que o H ao quadrado, né, é o produto, né, dessas duas diagonais, como eu mostrei ali lá no Prof. Mate, então eu tenho, né, que o D1 vezes D2, que é igual a D vezes D, ou seja, esse retângulo verde, a área desse retângulo verde igual a área desse retângulo maior, é igual também à área de um quadrado de lado H, né, conforme ele aparece aqui, ó. Aqui só, né, para verificar, né, os valores da área, então eu vou modificando aqui, ó, e aí tem aí algumas propriedades com relação também às igualdades de áreas, né, de retângulos e de um quadrado que aparecem, até então estava oculto, né, nessas construções dos círculos gêmeos de Arquimedes. E aqui, né, com relação a essa construção, é isso. O pessoal tem alguma pergunta até aqui? Quer perguntar tudo no final? Se não, então vou seguindo aqui, né, nesses 12 minutos finais, eu vou apresentar, né, o que vem a ser o desafio. Tá? Então, o desafio da nossa aula 7, também um outro exercício aí proposto aí pelo Juan, proposto e resolvido pelo Juan, que é o seguinte, né? Aqui nesse exercício, né, da IMO de 79, o João não tinha nem nascido nessa data, vai passear aqui, ó, um ponto M, né, pela circunferência maior, um ponto N, né, pela circunferência menor, e eles vão sempre se encontrar no ponto A. Mas para eles se encontrar no ponto A, né, então eles têm que se movimentar em velocidades diferentes. Ok? Ou seja, para esse ponto M dar uma volta completa aqui, né, passando pelo A, para chegar junto com o ponto N, que vai percorrer a distância menor, né, para dar a volta completa, chegar no ponto A, ele tem que ter uma velocidade maior. Vai ter que usar um pouquinho das aulinhas de física, conhecimento de física, velocidade angular, né, para poder saber como é que se resolve esse problema.
E aí, o Juan ainda colocou, né, um indo para um lado e outro indo para o outro lado. Mas qual que é o problema, né? Qual que é o problema que ele quer resolver aqui? Ó? Esses pontos, né, eles vão passeando, então, se eu pegar aqui, ó, uma reta que passa por MN, né, e traçar a mediatriz, como a professora lembrou, qualquer ponto dessa mediatriz, ele vai ser equidistante ao ponto M e ao ponto N, tá? Mas conforme isso aqui vai passeando, esse ponto, né, que vai passear, que também vai pertencer a qualquer uma das mediatrizes, eles vão modificando. Aqui eles estão afirmando que existe um ponto em que, independente, né, do tempo aqui, onde a posição que eles vai estar o M e o N, esse ponto vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre equidistante a os valores dados, a M e a N. Tá? Então, ele coloca aí para provar, né, que existe, e, evidentemente, também mostrar onde é que está esse ponto. Viu, Juan? Eu fiz uma pequena alteração aqui, né? Então, eu coloquei aqui em todo momento, né? Para dizer que, em qualquer que seja o tempo aqui, eu vou ter aqui um ponto em algum lugar do plano que vai ser sempre equidistante aos pontos dados. Ok? Então, o problema é esse. Eu vou apresentar, né, a resolução. O que vocês vão ter que fazer é reproduzir, né, com as animações, com todas as perfumarias que eu coloquei aqui. Tá? Para resolver, e pode também, né, ser além do que eu coloquei aqui também. Então, vamos lá. Aqui, né, o Juan criou aqui um slide, né, que vai colocar o valor da velocidade angular. E aí, né, tem um outro slide que vai definir aqui, né, o valor de t, e, né, nesse produto aí só tem aqui que os valores estão aí correndo juntos, você vê que eles sempre chegam, né, no ponto A ao mesmo tempo. Ok? E como é que eu vou decidir onde é que está esse ponto equidistante? E aí o Juan, que é um cara esperto, né? 30 anos lecionando física, ele pensou na seguinte construção. Bom, a aula de hoje é sobre paralelogramo notável, né? Quadriláteros notáveis. Então, acho que tem alguma coisa a ver com essa resolução aqui. Foi o que o Juan pensou. Vou construir aqui um determinado paralelogramo, né, com a seguinte característica. Então, dado o centro da circunferência até o ponto A, essa distância aqui, né? Então, eu trago para cá, do ponto O até aqui, esse ponto P que eu vou obter. Aqui eu tenho um raio, ponho aqui nesse outro centro e fecho aqui, ó. Eu tenho aqui, né, nesse outro extremo aqui, ó, o ponto P do paralelogramo. Então foi isso, né, que ele percebeu. Aí, como ele manjava o GeoGebra, assim, lá, quer ver só, vou fechar aqui, ó lá, o ponto P não se mexe, ó, então já achei o ponto P. Mas como é que demonstra-se, né, que realmente esse ponto é equidistante, né, aos valores dados, MN? Bom, então, a partir dessa construção aqui, né, como é feito um paralelogramo, então, esse aqui é um ângulo alfa, esse aqui é outro ângulo alfa. Esses dois ângulos aqui, ó, eles vão ser iguais pela hipótese, né, porque eles têm que passear e chegar sempre junto, né, no mesmo local ali. Então, a abertura aqui da velocidade angular é a mesma. Então, esse ângulo aqui, né, permanece igual a esse. Ou seja, né, a soma desses dois ângulos aqui, ó, é igual à soma desses dois ângulos. Esse lado aqui, ó, eu construí para ser igual a esse lado aqui. E esse outro lado aqui, que é o raio, eu construí para ser igual a esse outro aqui. Como é que danado que é o Juan, né? Ó. Lado, ângulo, lado, eu tenho que esses dois triângulos aqui, ó, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, então, né,
a distância de M até o P é igual à distância de P até N, e aí ele resolveu o exercício, né? Conforme, né, você vai modificando aqui, ó, e aí o ponto, né, tá ali para todas as suas resoluções. Bom, só para convencê-los, né, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o segmento, né? Esse aqui, o texto, não, ele ficou paradinho lá, tá? O ponto está aqui embaixo. Vou pegar aqui esse valor e traçar a mediatriz, né? Aqui, ó. Então, unir aqui e tracei a mediatriz. Ou seja, todos os pontos que estão aqui em cima, né, satisfazem nessa posição, para esse tempo, o exercício enunciado. Mas o que eu quero, né, é determinar um ponto em que ele independe do tempo, né? Em qualquer outra posição, né, aquele ponto vai ser sempre equidistante aos outros dois pontos que estão passeando. Então, para isso, né, se eu fazer aqui a animação, olha lá, todas as outras resoluções, olha lá que bacana, a intersecção dela, onde vai aparecer precisamente ali no ponto P, né, que o Juan já havia encontrado ali, simplesmente, né, utilizando um paralelogramo e toda a sua expertise. E aí o desafio, pessoal, é reproduzir, né, essa resolução, né, desde ali do início, né, porque tem algumas certas complicaçõezinhas, né, não só, né, de fazer a angulação aqui, ó, mas também, né, de fazer os valores, se eu limpar aqui, os valores deles cada um percorrendo para um lado, né, e ali se mantendo, tá bom? E essa parte final aqui, ó, também eu gostaria que tivesse, né, na sua resolução, que é simples, né? Basta você colocar um segmento, né, que vai dos pontos dados, e aí pede para o GeoGebra traçar a mediatriz, tá? Aí você pinta ela de azul, deixa mais fininho, e aí você faz uma exibição de rastro. E aí é só, né, modificando aqui, ó, os valores, né, do W, né? E aí você tem, né, essas intersecções aqui. Pois bem, Juan, o que eu tinha para contar para o pessoal hoje, né, era isso daí. O jogo ficou empatado, acho que foi isso, né? Não, Marta fez a conta, ficou 11-7. 11-7. As meninas ganharam. Muito Ainda bem. É a primeira. Tudo bem. Então, marca um ponto para elas. A gente vai pedir revanche, tá? Olha lá, como coloca o segmento tracejado. Então, Evelyn, o segmento tracejado, eu faço peço um segmento, né? E aí eu clico aqui e clico aqui. Para transformar ele em tracejado, deixa eu colocar. A pergunta é, você quer saber como é que faz ele tracejado? Mas, bom, vou fazer aqui um segmento de A até o D, então tá aqui, ó. Eu escolho o segmento, né? Clico aqui, clico lá. Aí eu costumo, né, apertar aqui com o direito para ir nas suas configurações. Aí eu vou em configurações, aí eu venho aqui em estilo, ó. No estilo, então tem vários tipos, né? Aí eu escolho. Isso, aí eu escolho aqui um tracejado, só para dar um maior destaque para ele, né? Eu posso, né, dar uma espessurinha menor, como está ali, e aí, né, uma corzinha para ele, isso. Ok? Foi só. Tá, então é só, além das configurações, né, você faz várias coisas, né? Ok, pessoal, mais perguntas? Deixa eu só tirar essa.
Pessoal animado hoje, acho que deve estar friozinho em todo o resto do país, hein, Juan? É, um frio fora da época, não? É. Aqui tá frio. Aqui é onde? São Paulo. Ah, Zona Sul. terra da garoa. Muito boa apresentação, Alessandro. Parabéns aí. Gostei dos extras que você adicionou. Muito show, muito legal. Muito boa mesmo. Obrigado. Parabéns, Alessandro. Opa, obrigado, Michele. Mais alguma pergunta, pessoal? O Alessandro, esse livro que você utilizou lá no começo sobre os quadriláteros, você disponibilizou ali no fórum? No fórum não, no Moodle? Não, ainda não. Ainda não. Okay. Se quiser passar pro pessoal aí no grupo, né? Eu vou mandar lá no grupo. Isso, pode passar. Só. Ô, Juan, eu não vou poder voltar no próximo período para cumprir com minhas obrigações de correção de prova. Mas já vê se o pessoal já tem aí uma lista de apresentação, né? Essa turma já está... Quem gostaria já de apresentar, já ir marcando, né? Se quiser parar a gravação também, Juan? Sim, vou parar a gravação.